E aí, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, nas últimas 2 semanas tiveram algumas primeiras vezes acontecendo na minha vida. Primeira vez que eu lutei Jiu, primeira vez que eu usei black tie, primeira vez que eu corri uma prova de meia maratona. Sim, vou explicar melhor o porquê disso. E até mesmo a primeira vez que eu comprei e vou fazer pela primeira vez um meio iron no formato revezamento. Floripa vem aí. Deu certo, caralho! Vambora! Fazer prova, filho, credo. Mas cada vez que passa uma nova primeira vez, eu tenho mais certeza de que cada uma vem no seu tempo e traz algum tipo de conhecimento diferente pra nós, tá ligado? Mas em um mundo que o novo e o rápido ganha cada vez mais força por falta de entranha, de raiz da galera com as coisas que de fato sustentam seus valores, tá aí a arte do dinamismo com a consistência. Como conseguir conciliar, ter consistência na sua vida, nas coisas que te dão de fato base, suporte, os seus valores familiares, de empreendedor, de trabalho, de qualquer coisa que você faça, mas ao mesmo tempo trazendo o dinamismo para isso, com primeiras vezes, coisas novas, para realmente conhecer o mundão aí. Que porra, é legal pra caralho você ser iniciante de novo, fazer algo diferente, ser curioso, se permitir errar, tentar e conseguir acertar pela primeira vez alguma coisa. Mas a consistência nas bases, com o dinamismo das primeiras vezes, é o que eu chamo de dinamismo com propósito. A minha terceira base que um dia foi o tênis, hoje é o triatlon e eu tenho certeza que ela não vai a lugar algum. Das coisas que eu mais gosto de fazer hoje, que mais me ensina no dia a dia. Mas é o dinamismo também que traz a vontade de viver cada vez mais intensamente. Ninguém aguenta um relacionamento, um trabalho ou qualquer coisa da vida que é exatamente a mesma coisa todo santo dia. Então, assim, obviamente a rotina é muito importante para te dar essa consistência da base. Mas sempre temos que estar tentando colocar alguma coisa nova para quebrar o status quo, para quebrar aquela rotina de sempre. É igual no trabalho e na vida do empreendedor. A gente mata um leão por dia aqui, toma porrada pra caralho e tal, mas no final das contas, essa consistência de tomar porrada é que traz para nós o dinamismo da vida também. Então, assim, a vida do empreendedor tem poucas que são mais dinâmicas, né? Cara, todo dia é um negócio novo. Ou é um problema novo, ou um trembão novo. Falar em primeiras coisas, primeiras vezes que a gente faz por alguma coisa. O Léo, que trabalha aqui, vai fazer o primeiro meio iron dele ano que vem. Há 2 meses atrás, a única coisa que ele sabia falar e pensar era sobre carro e growth. E academia. E academia. Agora ele enfiou um triatlon no meio. O que ele veio me mostrar? O psicopata do Pompidou. Muito louco. Olha, velho, tanto que desce perto. Véio. Mas enfim, eu acho que uma das coisas que mais me ajudou a entender toda essa dinâmica de você ter necessidade de ter uma rotina, um ritual, cuidar de você, para poder, de fato, curtir os momentos mais dinâmicos, foi ter sido atleta desde criança. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de testar esportes novos. Tem 1001 benefícios de você testar um esporte novo ali e fazer algo diferente. Isso te faz uma pessoa mais interessante e tudo caminha junto. Por exemplo, eu lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu fui dar uma palestra. Essa semana eu tive uma palestra com os moleques da Liga de Empreendedores da Mauá. Aliás, eu odeio a palavra palestra, eu acho super antiga. E justamente por conta da minha primeira palestra. Primeira vez que eu fui falar com um grupo ali que tinha me convidado foi na Link. E pô, a Link tinha acabado de começar, tava na primeira turma ou na segunda, sei lá. E foi a primeira vez que eu fui, né, conversar com a galera, palestrar e tal. Cheguei lá morrendo de medo, falei, bicho, o que eu vou falar com esse povo? E no final das contas foi uma resenha. Fui trocar ideia, contar um pouco da minha história e como que eu cheguei ali, assim como eu tô fazendo aqui com vocês agora. E no final eu acho que é uma resenha, não uma palestra. Então toda vez que me chamam para poder conversar, para poder pedir ajuda ou para falar para uma audiência, eu levo aquilo ali como uma resenha. E aí? Como é que você tá? Beleza? Eu falei um pouco disso num podcast que eu gravei essa semana. Fui gravar com a turma da Sports Lovers. Eles ficam num coworking que chama State, que é super legal. Fica ali na Vila Leopoldina. Tem várias empresas bacanas que ficam por lá. E a gente foi trocar uma ideia sobre como o esporte conecta o que eu faço, o que a Push faz, como que a gente chegou no Ironman, como que a gente vai chegar em outros esportes e como que essa história se moldou, né? E justamente ela se moldou pela minha história. Inclusive o podcast ficou muito da hora. Assim que ficar ao ar, vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo. Recomendo assistir.
Bom, e esses dias foram tão dinâmicos que até black tie eu usei pela primeira vez. Falei, caraca, velho. Achei que eu ia usar black tie um pouco mais novo na vida. Era um casamento de um brother meu, foi bem legal o casamento, bem top. Eu queria ir arrumado, né? E eu falei, cara, será que eu vou alugar esse trem? Resultado, já descobri que eu tenho outros casamentos com black tie. Falei, vou comprar esse trem de uma vez, né? Aí comprei, mas tava indignado. Falei assim, velho, vou ficar feio demais nesse tal do black tie. Gostei, viu? Achei bom. Estilo James Bond, versão medíocre brasileira, atleta amador. É isso aí. Volta os que não foram, Barça. Essa foi a animação, pessoal. Vamos lá. Essas 2 semanas também voltei a treinar o pedal, que desde a prova eu não tinha voltado a treinar. Rolou treino na Ciclo, depois fui para Romeiros e eu até estava me questionando muito, porque como eu já sabia que o tema que eu ia trazer essa semana era justamente as primeiras vezes, porque eu já sabia da quantidade de primeira vez que ia acontecer, eu falei, cara, imagina lembrar realmente da primeira vez que eu vim para Romeiros. Frase do dia. Hoje vai ser testado quem serão os meninos e quem serão os homens. Frase do dia, se prepara, meu amigo. Hoje você vai ser menino. Cara, foi desastroso. Maio de 2022, bike errada, roupa toda errada também, 0 preparado, acho que deu um pouquinho mais de 40 km, 19,7 km por hora de média. Parecia um hipopótamo na bicicleta de criança. Primeira vez, ela sempre marca um momento que talvez seja o seu fundo do poço. Tá, toma boa isso. Aí hoje, viu? Bem boa. Ó. Comparar aquela época com agora, fiz um puta treino nessas 2 semanas em Romeiros. Foi, inclusive, meu melhor treino em Romeiros. Deu quase 30 km por hora de média, com 1.000 e poucos de elevação. Treinaço. Gostei, viu? Trem bom. Cara, foram 2 semanas pautora. Tão pautora que eu lutei jiu-jitsu pela primeira vez. Esse aqui é o homem. Nossa, tudo bem? Caio Paganini, hein, turma? Vamos fazer aqui uma aulinha com a galera também e dar uma energia pra turma. Vai primeiro já, Caio. O Dudu, que é um sócio novo da Push e amigo, falou comigo, cara, acho que tem tudo a ver com jiu-jitsu, mate e tal. Eu falei, pô, mas o que tem a ver? E aí eu comecei a pesquisar, entender e tal. E eu falei, cara, vamos lá fazer aula. Resultado, fui fazer minha primeira aula de Gil, meu primeiro treino. E, cara, experiência boa, hein? Cara, jiu-jitsu tem movimentos que você achou que você nunca ia fazer na vida. É um negócio que ensina pra caralho o cara a ter foco, saber esperar o momento certo. Isso porque eu tive 2 aulas, assim, cara, inicial e tal. E mesmo assim eu já consegui entender qual que é a dinâmica do negócio ali. É muita técnica. E aí eu realmente comecei a ver uma puta conexão entre jiu-jitsu e matcha. Se for pensar, os samurais antigamente, mais de 1000 anos atrás, tomavam matcha antes de luta. Os monges budistas japoneses tomavam para meditar ou até mesmo para fazer as grandes peregrinações que eles faziam. O jiu-jitsu nasceu no Japão. E aparentemente muitos lutadores japoneses, durante muitos anos, tomavam o matcha para fazer os seus treinos, as suas meditações relacionadas às artes marciais, né, as lutas ali que ele escolhia praticar. E talvez o jiu-jitsu, inclusive, seja um esporte que eu abrace aí pelos próximos tempos. Gostei, achei que ensina bastante e que realmente tem muito potencial de conexão com o matcha, que ninguém tá explorando isso ainda. E aí, você acha que vou tomar muita porrada nesse trem? Porque eu nunca fui muito bom desses trem, não. 4h50 da manhã, deve estar uns 10 graus. Não, tinha 15. Não tá 15 nem fudendo, tá frio pra caralho. Primeira meia maratona da Bibi. Minha primeira também. E para fechar as primeiras vezes dessas 2 semanas que foram, bem interessantes, minha primeira prova de meia maratona. Sim, eu nunca tinha corrido uma prova de meia maratona. Eu já tinha corrido 21 km algumas vezes em treino e em meio Iron, mas nunca tinha corrido uma prova de meia maratona. E foi a primeira vez, inclusive, que eu fiz 21 km sem andar. Andar ou parar, né? Porque em treino, geralmente a gente tá numa ibiira ali, para pra tomar uma água, que trem. E na prova do meio Iron, as 2 que eu fiz, eu tava morrendo pelo menos 1/4 da prova. Então eu andei um pouquinho. Então foi a
primeira vez que eu fiz uma prova de meia maratona e a primeira vez que eu completei ela 100% sem parar. Foi super tranquilo, me senti muito leve, mas a grande coisa dessa primeira meia maratona foi a primeira vez da consagrada fazendo 21 km. E no início do ano eu dei para ela um Super Blast 2 e uma inscrição para a gente fazer juntos. A gente fez do início ao fim juntos, fiquei super orgulhoso dela, ela machucou o joelho durante o ciclo e mesmo assim conseguiu seguindo, não desistiu, chegou na prova, foi muito bem, não parou, foi tranquila. No finalzinho ali estava meio morta, mas conseguiu dar um sprint final também. Consagrada, tá de parabéns. Teve algo muito legal nessa primeira maratona que eu talvez tenha encontrado com alguns de vocês aí que estão vendo o vídeo agora. Se algum de vocês que está assistindo esse vídeo passou na minha maratona, gritou Brunão, tamo junto, sei lá o que, tananã, é nóis. Fiquei muito feliz da turma reconhecer lá, passar, falar que tá acompanhando. Mas no fim, manter consistência é uma das coisas mais difíceis na vida. O mundo premia o novo, o rápido, o barulhento. Mas o verdadeiro progresso está em manter as bases sólidas e ainda assim se abrir para coisas e experiências novas. Mas e aí? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Deixa aqui no comentário, curte, inscreve no canal e dá aquela moral para nós. Valeu, tamo junto e let's push!